Olá, assista na edição de hoje do LFG News. TST condena Vale do Rio Doce ao pagamento de adicional noturno. Decisão reafirma entendimento do TRT da 17ª região e dinheiro deve ser pago a ex-empregado. Bom, o adicional noturno ela é uma indenização paga ao trabalhador que trabalha, se for dentro do meio urbano, das 22 horas às 5 horas do outro dia. Estão abertas as inscrições da ABIN para agente técnico de inteligência. São oferecidas 50 vagas para um salário de quase R$5 mil. STF diz que o governo deve fornecer remédios para doentes graves. Professor Flávio Martins comenta, dando ênfase para a reserva do possível. E não perca no último bloco os comentários do professor Luiz Flávio Gomes. Você que está estudando para o exame da OAB, finalize sua preparação adquirindo o pacote Dicas Finais mais simulados na web. É uma excelente oportunidade para estudar a teoria assistindo às dicas finais e treinar a prática, resolvendo os simulados na web. Não perca tempo, adquira a partir de 10 de setembro no site www.aulastematicas.com.br. Alunos LFG e alunos matriculados nos cursos em andamento para a OAB têm valores promocionais. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho corroborou o entendimento do TRT da 17ª região e a Companhia Vale do Rio Doce terá que pagar adicional noturno a ex-empregado. No caso concreto, o trabalhador trabalhava da meia-noite às 5 da manhã, só que ele tinha prorrogação com o trabalho se estendendo após as 5 horas, e isso gera a incidência do adicional noturno sobre as horas trabalhadas, segundo a súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho. Para a relatora, juíza convocada Maria Novas, a jornada mista não afasta sua incidência, pois o adicional noturno é devido como forma de compensar o desgaste sofrido pelo trabalhador, que é bem maior nas hipóteses de jornada mista. Bom, o adicional noturno ela é uma indenização paga ao trabalhador que trabalha, se for dentro do meio urbano, das 22 horas às 5 horas do outro dia. Então, teríamos que pagar um adicional de 20% para o trabalhador que trabalha das 10 horas da noite às 5 da manhã. No julgado da 7ª turma aqui do TST, aplicou o entendimento no seguinte sentido. Se houver a prorrogação, né, das 5 horas da manhã, por exemplo, comecei a trabalhar às 10 horas da noite e saí às 8 horas da manhã, se pagaria a sexta hora, a 7ª e a 8ª, ou seja, depois das 5 horas da manhã, se continuaria pagando o adicional ou não. Então, o entendimento é que se deve continuar pagando o adicional porque há uma prorrogação. Né, se ele trabalhou das 22 às 5, que é o horário compreendido como horário noturno, mas ele prorrogou a sua jornada, essa prorrogação também deve ser pago com o mesmo adicional. O adicional noturno ele é uma forma de compensar o trabalhador que trabalha em condições mais difíceis, porque você trabalhar de dia é muito mais fácil do que você trabalhar à noite, onde a iluminação é pior, onde o corpo biologicamente pede aí um descanso. Então, se ele prorroga, ele já trabalhou no pior horário, que é o horário noturno, se ele faz uma sobrejornada, deve-se continuar pagando o adicional como forma realmente de recompensar o esforço desse trabalho noturno. Até o dia 4 de outubro, você pode fazer inscrição no concurso da Agência Brasileira de Inteligência, que visa o preenchimento dos cargos de agente técnico de inteligência. A taxa de inscrição custa R$ 64,00 para concorrer a 50 vagas. Quem for aprovado receberá um salário de R$ 4.211,04. Este concurso tem as fases de prova objetiva e discursiva. O candidato precisa apenas ter o nível médio e, para mais informações, acesse cesp.nb.br. O presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, reafirmou decisão de que o governo do estado de Goiás deve custear medicamentos e exames importantes para o tratamento de um grupo de pacientes portadores de doenças graves e raras. Em sua decisão, o ministro ressaltou que os pacientes estão realmente necessitados e que a carência foi identificada de forma individualizada por meio de pareceres técnicos anexados ao processo.
A decisão do STF tem prazo de 48 horas para cumprimento e a não realização da mesma implica em crime de desobediência. Sobre isso, vamos ouvir as explicações do professor Flávio Martins. Mais uma vez, o Supremo reafirmou uma decisão importante que ele proferiu em abril de 2010. Em abril de 2010, o Supremo reuniu vários recursos, várias ações e decidiu, de uma só vez, que o Estado tem o dever de custear o medicamento e o tratamento dos portadores de enfermidades graves. Baseado em que isso? Baseado em que artigo da Constituição? No artigo 196. O artigo segundo o qual o Estado tem o dever de custear, de garantir a saúde. Todos têm direito à saúde e o Estado tem o dever de garanti-la. Uma norma, veja só, de conteúdo programático. Uma norma social cujos efeitos não são completos. Mas o Supremo disse, mesmo sendo uma norma programática, ela possui um mínimo existencial. Um mínimo que deve ser cumprido, um mínimo que o Estado tem o dever de agir, sob pena de cruzar os seus braços, de dizer, não, isso é para governos futuros e para séculos futuros. Não, é agora. O Estado tem o dever de custear o medicamento e o tratamento dos pacientes com enfermidades graves. Mas é claro que isso tem um limite, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, que é a reserva do possível. Não pode o judiciário ordenar que prefeituras pequeninas paguem isso, paguem aquilo, paguem cadeira de rodas e medicamentos importados, etc., porque eles não têm dinheiro. Uma pequena prefeitura pode não ter orçamento para isso. Então existe uma reserva do possível, mas atenção. Essa reserva do possível, essa impossibilidade de se pagar, o ônus de provar essa impossibilidade é do Estado. Portanto, quando questionado judicialmente, através de um mandado de segurança, é o mais comum, o Estado vai ter que provar essa impossibilidade orçamentária de satisfazer o direito. Só assim, portanto, ele ficará isento desse dever, desse ônus de garantir a saúde. E, por fim, lembro que, segundo o artigo 23 da Constituição Federal, o dever de garantir a saúde é de todos os entes federativos. União, estados, DF e municípios. Portanto, posso demandar contra qualquer um deles. Aqui no Direito em Pílulas, de segunda a sexta, sempre comentamos um tema da jurisprudência para você. Vamos falar hoje do RHC 22034. RHC 22034. STJ, defesas colidentes. Acontece que, embora colidentes as defesas dos dois réus, o defensor foi único. Ou seja, um só advogado participa como defensor dos dois réus e as defesas deles eram colidentes. Nesse caso, claro que existe nulidade. A ministra Maria Tereza de Assis Moura reconheceu a nulidade no RHC 2234 muito acertadamente. Por quê? Porque quando as defesas são colidentes e o advogado é único, um deles naturalmente fica sem defesa. Não tem como. E sem defesa, viola a Constituição, viola o princípio da ampla defesa. As garantias constitucionais aí estão para que sejam observadas. Caso isso não aconteça, o STJ tem que corrigir, mesmo anular o ato, refazer o ato, para que dois advogados possam participar da defesa dos dois réus. Avante! Chegamos ao final da edição de hoje do LFG News. Agradecemos a você pela audiência e até amanhã.